Doutora Renata, a gente sabe que a gravidez tem que ser um assunto muito importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por exemplo, hoje a gente tem uma parcela de quase 24% das grávidas são menores de 17 anos. Quais são os riscos que essas crianças, essas adolescentes correm ao engravidar? Caio, é o seguinte, as adolescentes elas estão mais propensas a ter pré-eclâmpsia, que é a pressão alta durante a gravidez, que no final pode se transformar em eclâmpsia, que é aquela convulsão do final da gravidez, que pode levar à morte tanto da mãe quanto do feto. Elas estão mais propensas também a ter diabetes gestacional, que depois vai ficar um diabetes para o resto da vida. Elas estão mais propensas a ter trabalho de parto prematuro, ou seja, as crianças nascerem antes dos 9 meses de gestação, com isso, com mais risco de mortalidade, né, das crianças. E elas estão também mais propensas a ter infecções durante a gravidez, elas têm mais chance de não amamentar depois, elas têm mais chance de ter infecções depois da gravidez, se elas forem submetidas a cesariana, o que normalmente acontece, né, porque elas não estão preparadas, às vezes, o corpo para o parto. Então, assim, elas têm que fazer um pré-natal extremamente rigoroso e, geralmente, elas escondem a gravidez até uma certa fase. Então, elas começam o pré-natal muito tardio, né, elas não sabem quando é que foi a última menstruação, porque elas não têm essa noção, né, de controle, então elas dão um certo trabalho durante o pré-natal. E elas deveriam ser melhor cuidadas e geralmente elas não têm tanto acesso assim ao pré-natal inicial. Doutora, geralmente quando adolescente é consumado essa gravidez, quando ela tenta esconder da família. Qual que é a importância dessa adolescente contar para a família? É importante ela imediatamente já contar para os seus pais, para suas mães? Com certeza. Quanto mais cedo você inicia um pré-natal, independente da idade que você está, melhor você vai cuidar dessa gravidez desde o comecinho, né? Se você tiver algum problema, você vai poder sanar ele mais rapidamente. E para as adolescentes, é um momento, assim, muito desesperador, né? Elas estão, assim, encurraladas. Não sabe se conta, se não conta, se esconde, se tenta alguma coisa, se tenta tirar. Então, assim, o mais certo, como a gente não tem nenhuma legislação permitindo o aborto, né, por esse motivo, a gente tem que começar o pré-natal bem cedo. E, para isso, elas precisam estar assessoradas pela sua família. Porque, quer queira, quer não queira, quem vai dar o suporte básico são os familiares. Por mais revoltados que eles se encontrem no início, por mais chateados que eles se encontrem, o que a gente vê no dia a dia é que, no final, as famílias todas se mobilizam em prol daquela gestação. Então, as adolescentes elas ficam um pouco receosas, mas elas têm que vencer esse receio e contar o mais rápido possível, porque, infelizmente, gravidez não é gripe, né? Ela não desaparece, né, depois de uma semana. Doutora, a gente está falando em gravidez, mas não só as adolescentes devem se preocupar com isso. Também pessoas normais ou até que passaram dessa tal idade para engravidar. Existe um limite mínimo e um limite máximo, podemos dizer assim, da gravidez correta? Essa é uma pergunta muito interessante, Caio, porque várias pacientes perguntam isso, né? Elas têm protelado um pouco mais a idade para engravidar, para poder casar, ou então ter seu trabalho, né, desenvolvendo a sua profissão. Então, elas têm protelado bastante. A gente dizia que, antigamente, as mulheres passavam dos 40, era bem arriscado. A gente sabe, hoje em dia, que uma gravidez bem cuidada, ela pode ser iniciada em qualquer idade. É claro que, depois dos 34 anos, você tem uma queda da taxa de fertilidade. Então, as mulheres têm mais dificuldade para engravidar. Elas teriam que tentar engravidar, se não conseguissem, recorrer à fertilização, né? E depois dos 40, passa a ser como se fosse uma adolescente. Elas têm mais risco de ter pré-eclâmpsia, que é a pressão alta, eclâmpsia, trabalho de parto prematuro, infecções, diabetes gestacional. Então, assim, é super importante que essas mulheres, ou na fase mais jovem, ou após os 40 anos, elas iniciam o pré-natal muito rapidamente. Porque esse pré-natal bem feito vai fazer com que a gravidez chegue a um termo bem correto. Agora, é importante também saber que todas as grávidas devem fazer pré-natal. Doutora, para a gente terminar nossa conversa, quais são as dicas finais que a senhora deixa para uma mulher que está pensando em engravidar e para outra que já está no seu estado de gestação? O seguinte, é importantíssimo que aquela mulher... Hoje em dia ninguém dá mais valor, né, no exame pré-nupcial, né, antes de casar.
e nem antes de engravidar, já começa o pré-natal. Então, é importante que ela se cuide bastante. Uma gestante, ela pode ter algum problema de saúde? Pode. Pode ser tratada? Pode. Mas ela tem cuidados especiais. Ela não está sozinha, ela tem um feto em desenvolvimento. Então, se ela sabe qual o estado prévio de saúde dela antes, é melhor. Então, é mais adequado que ela se cuide, ela procure um médico, ela faça exames e veja se a sua saúde está adequada. Se estiver tudo bem, iniciar, né, a gestação da melhor maneira possível e indo ao médico o mais rápido possível. Aquelas gestantes que já se encontram, né, durante a gestação, se não procuraram ainda o médico, procurar o mais rápido possível. Se já procuraram, procurar fazer seu pré-natal adequado até 40 semanas. Não ter pressa, né, para ganhar neném, que hoje em dia está todo mundo com uma pressa danada, né? A gestação leva 9 meses, né? Então tem que chegar até o final de bom tamanho, né? Tem que chegar com um bebê no colo e todo mundo feliz.